Idoso cadeirante é cercado por ladrões, mas o que o cão ex-policial fez vai te deixar sem palavras. Ninguém esperava que aquele velho cão, silencioso ao lado da cadeira de rodas, ainda carregasse o instinto de um verdadeiro herói. Mas quando os ladrões se aproximaram, algo despertou nele. E o que aconteceu depois fez até os policiais que chegaram na cena ficarem em choque. A chuva tamborilava ritmadamente na janela da sala, como se o céu tivesse decidido contar sua própria história naquela tarde de quinta-feira. As nuvens carregadas mergulhavam a pequena cidade interiorana em tons de cinza, e a rua João Mendes, usualmente viva com o som de bicicletas e crianças brincando, parecia em luto. Na última casa da rua, um sobrado modesto com paredes cobertas de era e cheiro de café recém-passado, seu Francisco observava o mundo lá fora com olhos de saudade. A cadeira de rodas deslizava silenciosamente sobre o chão de madeira. Aos seus pés, Thor, o velho pastor belga Malinois, dormia em um torpor que não era exatamente paz. Seus olhos entreabertos denunciavam que ele estava alerta. Sempre estava. Não por obrigação, por amor. Thor havia passado mais de 10 anos servindo a polícia. Enfrentou criminosos, salvou vidas, farejou perigos que os olhos humanos jamais perceberiam. Quando foi aposentado, o destino o levou até seu Francisco, um homem solitário, professor de história aposentado, que encontrou naquele cão não apenas companhia, mas uma razão silenciosa para continuar. Naquela tarde, porém, havia algo diferente. Thor se ergueu lentamente, farejando o ar com inquietação. Seus pelos se eriçaram como se detectasse algo invisível. Francisco percebeu. Thor? O que foi, menino? Mas o cão não respondeu com latidos. Apenas se postou diante da porta da frente, os olhos fixos na rua. Mesmo com a chuva, ele parecia determinado a sair. Francisco franziu a testa. Era incomum. Vai me deixar curioso, hein? Minutos depois, o som de um carro se aproximando quebrou o silêncio. Um sedã preto, de vidros escurecidos, desacelerou diante da casa. Thor soltou um rosnado baixo, como se reconhecesse o cheiro do perigo antes mesmo que ele ganhasse forma. A porta do carro se abriu. Um homem alto de sobretudo e olhar gelado saiu observando a casa com atenção. Em suas mãos, um envelope. Thor já estava em posição defensiva entre Francisco e a porta. O homem bateu, ignorando o aviso do cão. Francisco, com dificuldade, alcançou a maçaneta e abriu apenas uma fresta. Boa tarde. Procurando algo? O senhor é Francisco Almeida? Sim. Quem pergunta? Eu represento a empresa de segurança Sentinela Alpha. Seu cão Thor foi identificado como uma peça-chave em uma investigação em andamento. Precisamos dele. Francisco arregalou os olhos. Thor soltou um latido forte. O homem deu um passo atrás. Investigação? Thor está aposentado. Ele vive comigo há anos. Não vai a lugar nenhum. Senhor, ele pode ser o único capaz de encontrar uma criança desaparecida. O tempo está contra nós. As palavras calaram fundo. Francisco olhou para Thor. O cão agora estava sentado, atento, como se compreendesse cada sílaba. Uma criança? Sofia, 6 anos. Desapareceu ontem à tarde. Última vez vista foi perto de uma antiga fábrica. Thor trabalhou naquela região. Pode farejar pistas que ninguém mais conseguiria. O silêncio invadiu a sala como uma onda. Francisco encarou o cão. Depois, assentiu lentamente. Vai, garoto. Uma última missão. Thor partiu ao lado do agente, mas algo em seu olhar ao se despedir era diferente. Não era excitação, era despedida. Horas se passaram, a chuva cessou, a noite caiu. Francisco, inquieto, esperava notícias. Finalmente, o telefone tocou. Senhor Francisco, é da delegacia. Thor, ele encontrou a menina. Estava presa, ferida em um buraco. Se não fosse por ele,
ela não teria resistido ao frio da noite. Francisco respirou aliviado. Mas a voz do policial não terminou ali. Mas ele se feriu ao protegê-la de um cão selvagem que a rondava. Lutou com tudo o que tinha. Está vivo, mas o velho homem desligou antes que ouvisse mais. Já sabia. O pressentimento era mais forte do que a razão. Ele calçou os sapatos com dificuldade, pegou o casaco e foi. No hospital veterinário, encontrou Thor deitado, enfaixado, respirando, e com dificuldade, mas os olhos ainda firmes. Quando viu Francisco, tentou erguer a cabeça, mas apenas balançou levemente o rabo. Fez sua parte, guerreiro. Mais uma vez, disse Francisco com lágrimas nos olhos. E agora pode descansar. Naquela noite, Thor adormeceu de vez, nos braços do homem que o amava. Partiu como viveu, protegendo, lutando, salvando. No dia seguinte, a cidade amanheceu diferente. Um pequeno memorial foi montado na praça. E ao lado da velha cadeira de rodas de Francisco vazia, repousava uma coleira com o nome Thor, gravado em bronze. E na parede da escola local, uma nova frase foi pintada pelas crianças. Heróis não usam capa. Às vezes, têm 4 patas e um coração maior que o mundo. A noite havia se adensado como um véu sombrio sobre a rua João Mendes. A chuva cessara, mas o ar permanecia denso, como se a própria cidade segurasse o fôlego. Dentro da casa de seu Francisco, o relógio marcava 23h47 quando a calmaria foi dilacerada. Claque! Um som seco, metálico. A tranca da porta sendo forçada. Thor levantou como um raio. As orelhas se projetaram para frente, olhos fixos na origem do som. Seu corpo, ainda imponente apesar da idade, assumiu uma postura que não se via desde os tempos de farda. Francisco, pego de surpresa, apertou os braços da cadeira de rodas. Um arrepio percorreu sua espinha. Aquilo não era normal. Thor, sussurrou ele, o coração martelando contra o peito. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, a porta foi arrombada com um estrondo e 2 homens encapuzados invadiram a casa. Um deles correu até Francisco, apontando algo escondido sob o casaco. Fica quieto, velho. Onde está o dinheiro? O outro, mais agitado, começou a revirar gavetas, chutando móveis, espalhando livros e papéis pelo chão. A sala antes acolhedora se tornava agora um campo de destruição. Francisco tentava manter a calma, mas seu olhar procurava Thor. O cão havia sumido. Eu não tenho dinheiro, disse Francisco com a voz embargada. Levem-o onde quiserem, só não me machuquem. O ladrão mais alto se aproximou e o agarrou pela gola da camisa, forçando-o contra a cadeira. Não mente! Onde guarda as economias? Onde está a chave do cofre? Eu não tenho cofre. O som das gavetas sendo arrancadas, o vidro se partindo, o cheiro de madeira antiga misturado à fumaça da vela que fora derrubada. O caos era total. Mas havia algo que os invasores não sabiam. Thor não havia fugido. Ele estava ali, nas sombras, observando, analisando, esperando. Quando o ladrão prestes a agredir Francisco deu um passo a mais, erguendo o punho, Thor emergiu da escuridão como um espectro. Nenhum rosnado, nenhum aviso. Apenas precisão, com um salto calculado, ele cravou os dentes no braço do agressor e o lançou contra a estante. O grito do homem ecoou como um trovão dentro da sala. O segundo invasor virou-se a tempo de ver Thor avançar sobre ele também, mas agora o cão parou. Ficou imóvel, o corpo tenso, o olhar fixo. Ele esperava. Esperava que o homem fizesse a escolha errada. O ladrão, tremendo, sacou uma faca, e foi ali que Thor se moveu novamente. Com velocidade surpreendente para um animal de sua idade, ele desarmou o homem com um bote certeiro, mordendo o punho e forçando-o ao chão. A faca deslizou até os pés de Francisco. Chama a polícia!
gritou Francisco, com lágrimas nos olhos. Os dois homens, sangrando, tentaram se arrastar até a porta, mas Thor bloqueava o caminho. Não atacava mais, apenas observava. Imponente, guardião. Minutos depois, as sirenes cortaram a madrugada. Policiais invadiram a casa e encontraram os dois invasores contidos, deitados no chão. Thor ainda vigiava. Um oficial se aproximou com cautela. Bom garoto, sussurrou, estendendo a mão. Francisco estava pálido, mas aliviado. Um dos policiais o reconheceu. Professor Francisco? Meu Deus! O senhor está bem? Estou, graças a ele, disse, olhando para Thor com um orgulho silencioso. Ele esperou a hora certa, como sempre fez. O caos passou, mas o que ficou naquela casa foi mais do que vidro quebrado e móveis revirados. Foi o eco de uma memória viva. A lembrança de que, mesmo após a aposentadoria, um guerreiro nunca deixa de proteger o que ama. Na manhã seguinte, a notícia correu pela cidade como fogo em palha seca. Cão aposentado da polícia impede assalto e salva idoso. Os jornais locais estamparam o rosto de Thor e crianças da vizinhança deixaram cartas e desenhos na porta da casa. Mas Thor, ele não ligava para a fama. Ele voltara a deitar aos pés de seu Francisco, cabeça repousando em cima das patas, olhos fechados, como se nada tivesse acontecido, como se dissesse, está tudo sob controle, agora descanse. E foi o que fizeram. Mas o que nem Francisco sabia era que aquela noite havia sido mais que um ato de bravura. Foi uma despedida silenciosa, uma última missão. E Thor cumprira com honra. O tempo pareceu desacelerar. O ar da sala tornava-se mais denso a cada segundo. A tempestade lá fora dava lugar a um silêncio tenso, quebrado apenas pelos passos agressivos dos invasores dentro da casa. Um deles, o mais agressivo, vasculhava os móveis com brutalidade, derrubando livros e rasgando gavetas em busca de algo de valor. O outro se mantinha próximo de Francisco, olhando para o idoso com desprezo, os olhos escondidos por uma máscara de tecido negro. Mas havia algo que nenhum dos dois percebia. Thor estava lá. Nas sombras, os músculos contraídos, os olhos fixos. Ele estudava. Observava os movimentos, como aprendera ao longo de uma década em patrulhas. Francisco o conhecia bem. Apesar do medo que apertava seu peito, sabia, no fundo, sabia que Thor estava prestes a agir. O cão deu um passo. Depois, outro silencioso, preciso. O invasor que segurava a faca gesticulava, nervoso. Era o elo fraco, o mais instável. Thor viu isso, e foi nele que mirou. Com um salto que desafiava sua idade, ele atravessou a sala como um relâmpago. Os dentes atingiram o antebraço do homem com força calculada, arrancando um grito de dor e fazendo a faca cair no chão. O objeto tilintou, deslizando até os pés de Francisco. O homem tentou se soltar, mas Thor já havia girado o corpo, pressionando-o com o peso das patas e o olhar incisivo. O segundo ladrão, em pânico, correu em direção à porta, mas Thor, como se já tivesse previsto o movimento, o interceptou. Apenas se colocou à frente, firme como uma estátua viva, sem rosnar, sem atacar. Não precisava. Bastava sua presença. O homem travou. Recusou-se a passar. Tentou recuar, mas escorregou no tapete e caiu de costas, batendo a cabeça na quina, da mesa lateral com um som seco e assustador. Francisco, com os olhos arregalados e respiração ofegante, observava tudo, paralisado pela intensidade da cena. As mãos tremiam, mas ele conseguiu mover uma delas lentamente até o braço da cadeira de rodas, alcançando o telefone. Alô? Polícia. Invadiram minha casa, mas meu cão, ele está... A voz se quebrou. Lágrimas escorreram. Não eram só de medo. Eram de orgulho, de gratidão. Thor não se perdeu em fúria, não atacou com brutalidade.
Ele se moveu como nos velhos tempos, como se a farda ainda estivesse presa ao seu dorso. Não era apenas um cão de estimação, era um guardião, um soldado. O homem ferido, no chão, gemeu. O outro, ainda acuado no canto da sala, mantinha as mãos erguidas, implorando para Thor não avançar. Mas o cão apenas os vigiava, o rabo imóvel, as orelhas firmes, o peito arfando com força. Francisco, do outro lado, mal conseguia conter o choro. Você nunca deixou de ser quem era, né, meu velho? Nunca esqueceu sua missão. Em poucos minutos, a sirene da polícia ecoou pela rua estreita. Vizinhos surgiram nas janelas, assustados com a movimentação. Policiais entraram com armas em punho, mas logo foram surpreendidos por uma cena que jamais esqueceriam. 2 ladrões rendidos por um cão. Um cão que os guiara como um pastor guia o rebanho, não para atacar, mas para proteger. Esse cão é de treinamento militar? Perguntou um dos policiais, enquanto algemava o homem desacordado. Ele é tudo, Francisco. Respondeu emocionado. É meu amigo, meu herói. Os oficiais admirados se aproximaram de Thor. Um deles se agachou com respeito. Bom trabalho, guerreiro. Thor, cansado, finalmente permitiu-se deitar. Seus olhos encontraram os de Francisco, e naquele instante algo foi compreendido entre os dois. Uma conexão que nenhuma palavra poderia traduzir. Os criminosos foram levados. A casa ficou em silêncio novamente, mas agora um silêncio diferente. Um silêncio de alívio, de missão cumprida. Naquela noite, Francisco não dormiu. Ficou ali, ao lado de Thor, acariciando lentamente sua cabeça. Você sabia, né, que tinha que me proteger de novo, mesmo com os ossos cansados, mesmo com a velhice nos olhos. Você sabia. Thor soltou um suspiro longo, quase como uma resposta. Do lado de fora, a chuva voltou a cair, lavando as calçadas e apagando as marcas da violência. Mas dentro da casa, um vínculo inquebrável ganhava novas raízes. Não era apenas mais uma história de um cão e seu dono. Era a história de uma lealdade que não se rende ao tempo. E na parede da sala, acima da estante revirada, ainda restava intacta uma pequena moldura com uma foto antiga. Thor em uniforme, ao lado de policiais fardados, e no centro um homem mais jovem com um sorriso tímido, Francisco, nos tempos em que sua vida ainda era feita de história e coragem. Agora, sua casa tinha mais uma história, e ela começava com um salto silencioso, e olhos que jamais esqueceriam como proteger. Nem toda invasão é apenas sobre dinheiro. Algumas são sobre segredos que dormem em silêncio, até que alguém os acorde. A madrugada avançava sobre a pequena cidade, mas na rua João Mendes as luzes permaneciam acesas. O som das sirenes cessava, dando lugar a cochichos entre policiais, flashes de câmeras e o murmúrio surpreso de vizinhos. Thor, deitado com a respiração pesada, observava tudo com olhos atentos. Sua postura ainda era firme, mas seu corpo começava a dar sinais do esforço descomunal. Francisco, ao lado dele, mantinha uma mão sobre seu dorso. Era um gesto de presença, de gratidão silenciosa. "Esse é o Thor?" perguntou um dos agentes, surpreso ao se aproximar do cão. "O Thor do batalhão K9? O policial se agachou, como quem reencontra um velho companheiro de guerra. Eu era novato quando ele estava em serviço. Lembro dele em uma operação no Morro do Carmo. Ele farejou um esconderijo de armas com precisão cirúrgica. Todos pensaram que fosse sorte, mas não era. Era talento. Um burburinho se espalhou entre os oficiais. O cão, antes visto apenas como um herói daquela noite, agora era reconhecido como uma lenda viva. Esse cachorro salvou mais vidas do que muita gente que conheço com diploma e farda, comentou o inspetor Borges, um homem de meia idade, com olhar desconfiado e voz grave. Enquanto isso,
Um dos peritos abria a mochila que os invasores haviam deixado para trás. Esperavam encontrar ferramentas de arrombamento ou objetos roubados. Mas o que surgiu do zíper principal foi algo que ninguém imaginava. Chefe, o senhor precisa ver isso. Dentro da mochila havia uma pasta velha com documentos plastificados, fotografias em preto e branco, recortes de jornal e uma chave dourada com um número. Cofre 317. Agência Central. O silêncio se instalou entre os presentes. O inspetor Borges aproximou-se e começou a examinar o conteúdo. Em poucos minutos, sua expressão mudou de curiosidade para gravidade. Isso aqui não é só um assalto, murmurou. Esses homens fazem parte de uma rede que estamos investigando há meses. Extorsão, falsificação de documentos, golpes aplicados contra idosos que vivem sozinhos. Usam pretextos para entrar nas casas e depois somem com tudo. Contas, propriedades, até aposentadorias. Francisco olhou em choque. Então, eles não vieram por acaso? O inspetor assentiu, ainda folheando os papéis. Não, senhor Francisco. Isso aqui foi premeditado. Só ainda não sabemos o porquê dessa casa. O que exatamente eles procuravam? O silêncio foi cortado por um detalhe sutil. Um dos papéis, amarelado e dobrado ao meio, caiu no chão. Um dos policiais o pegou e entregou ao inspetor. Ele leu em voz baixa. Registro de bens do Tenente Alencar, 1989. Propriedade, imóvel rural, João Mendes, no 208. Ele levantou o olhar. Isso aqui é o endereço do senhor. Francisco franziu o senho. Um nome antigo ressurgiu em sua memória como um eco distante. Alencar. Meu sogro. Ele morou aqui antes de nós, foi oficial do exército. Dizem que guardava segredos, nunca falou muito. Thor, como se entendesse o peso do momento, se ergueu com esforço e deu 2 passos lentos até a mochila. Seu focinho repousou sobre ela. Era como se dissesse, aqui está a verdade. Senhor Francisco, disse Borges, se aproximando devagar. Eu acho que sua casa guarda algo que eles queriam muito. E vamos descobrir o quê? Nos dias seguintes, a casa foi discretamente examinada com autorização judicial. Sob as tábuas do assoalho antigo, escondido entre o forro e as vigas, foi encontrado um compartimento lacrado. Dentro, um estojo metálico. Em seu interior, documentos sigilosos de operações militares da década de 80, listas de nomes, transações e dados que, segundo Borges, poderiam acender fogueiras ainda hoje. A mídia não soube. O caso foi mantido em sigilo para não comprometer investigações maiores. Mas entre os policiais, Thor e Francisco se tornaram símbolos de resistência, de coragem, de memória. Francisco recebeu uma carta de agradecimento do comando da Polícia Militar. Thor ganhou um novo crachá simbólico, pendurado em sua coleira. Veterano de honra, Batalhão K9. Mas para o idoso, nada daquilo importava tanto quanto aquele olhar silencioso que encontrava todos os dias ao acordar. Aquele par de olhos que dizia, eu estou aqui e estarei até o fim. E o fim se aproximava, mas ainda não havia chegado. Na última cena daquela semana agitada, Francisco sentou-se em sua cadeira ao lado da janela. Thor deitou aos seus pés, como fazia desde o primeiro dia. A cidade voltava à rotina, mas agora carregava uma história a mais em sua alma. Francisco sorriu, olhando para a rua, depois para Thor. Você não é só uma lenda, meu amigo. Você é o segredo mais bem guardado que essa cidade já teve. Thor não respondeu. Apenas fechou os olhos e sonhou com patrulhas, e ruas, e vidas salvas. Às vezes, o passado encontra o presente de forma silenciosa, e heróis surgem, onde menos se espera. Os dias que se seguiram foram um redemoinho de acontecimentos. O nome de Francisco foi discretamente incluído nos registros de uma investigação federal.
Thor, por sua vez, tornou-se o símbolo silencioso de algo que a cidade ainda tentava compreender. Coragem silenciosa, fidelidade imbatível e mistério. A casa, antes tranquila e esquecida no fim da rua João Mendes, agora abrigava segredos enterrados há décadas. Peritos, arqueólogos e historiadores foram convidados a examinar o conteúdo do cofre e do compartimento escondido sob o assoalho. E foi durante essa investigação que uma nova descoberta causou um novo impacto. Entre papéis desgastados pelo tempo, envolto em um tecido bordado com brasões antigos, havia um pequeno caderno de capa de couro, com páginas amareladas, escritas à mão com tinta já desbotada. Era um manuscrito. Francisco, ao vê-lo, franziu a testa. Aquilo não lhe era estranho. Esse caderno, murmurou, eu ganhei de um aluno muitos anos atrás. Ele dizia que era de sua família e queria me presentear por tê-lo ajudado a concluir os estudos. Achei bonito, mas nunca li com atenção. O historiador responsável se aproximou, olhos arregalados, usando luvas para tocar o material. Senhor Francisco, o senhor tem ideia do que isso é? Um presente. Só isso. Não. Isso é um diário de campanha do próprio Visconde de Tonnet, um dos raros registros originais da Guerra do Paraguai. E pelo que vejo, tem trechos inéditos. Esse manuscrito desapareceu no século XIX. Está listado como desaparecido no acervo nacional. O silêncio se espalhou como um suspiro coletivo. Isso vale milhões, completou o historiador com a voz embargada. Não apenas em dinheiro, em história, em identidade. Esse caderno é um tesouro nacional. Francisco ficou em choque. Por décadas, aquele objeto repousava escondido entre livros empoeirados e lembranças esquecidas. Nunca imaginou que carregava um pedaço tão valioso do passado, mas os ladrões sabiam. Alguém os informara. Não era aleatório, era premeditado. Então foi por isso, disse ele com os olhos marejados. Por isso entraram aqui. Não era sobre mim, era sobre esse manuscrito. O inspetor Borges assentiu lentamente. E talvez também sobre o senhor. Às vezes, os caminhos se cruzam por coincidência. Mas às vezes, é o destino costurando suas linhas. A história ganhava novas dimensões. A investigação apontava agora para um grupo de colecionadores que atuava no mercado negro de relíquias. Eles mapeavam idosos solitários, ex-professores, bibliotecários, historiadores aposentados, procurando peças esquecidas que poderiam ser valiosas. Francisco, sem saber, havia se tornado um alvo, mas não caiu, porque Thor estava lá. Thor, que agora descansava mais do que antes, passava a maior parte do tempo ao lado da janela, os olhos meio abertos, respirando com mais lentidão. Francisco sentia que algo dentro de seu companheiro estava mudando. Como se, com a missão cumprida, seu corpo pudesse enfim permitir-se cansar. Eles vieram atrás de um caderno, Thor, mas encontraram um exército esperando por eles. Francisco disse em um sussurro, acariciando o pescoço do cão. E o comandante era você. Na semana seguinte, o governo federal discretamente enviou uma comitiva para recolher e preservar os documentos encontrados. Francisco recebeu uma carta de reconhecimento e um convite. Doar o manuscrito ao Museu Histórico Nacional, onde seria exibido com menção honrosa a seu nome. Eu só quero uma coisa, disse ele ao diretor do museu, que incluam também o nome do Thor, porque sem ele, esse diário teria sumido no mercado negro. E eu provavelmente não estaria mais aqui. O pedido foi aceito. No centro da futura exposição, ao lado do manuscrito, seria colocada uma pequena placa. Resgatado por Thor, cão-herói, e Francisco Almeida, guardião da memória. Naquela noite, a casa voltou ao silêncio de sempre. Mas era um silêncio diferente.
Um silêncio de fim de batalha, de história honrada, de missão cumprida. Francisco fechou a cortina, serviu um pouco de café, sentou-se na poltrona e olhou para Thor, que dormia profundamente, como há muito não fazia. Talvez, meu velho, talvez a gente não escolha ser herói, mas quando a hora chega, a gente responde. E você respondeu como ninguém. E então, como quem entende que tudo está no seu lugar, Thor suspirou. E o relógio da sala seguiu marcando os segundos, como se cada um fosse uma batida eterna da história que acabava de ser escrita. Alguns laços não se rompem nem diante do perigo. Eles reagem, eles lutam, eles protegem. O tempo passou com a calma enganosa dos dias após a tempestade. Francisco voltara à sua rotina silenciosa, rodeado de cartas de agradecimento, visitas discretas de jornalistas e olhares de respeito vindos dos vizinhos. Mas algo inquietava o ar, e Thor sabia. Naquela tarde de céu opaco, enquanto o vento sussurrava nas árvores da rua João Mendes, Thor se levantou de súbito e rosnou, baixo e contínuo. Seus pelos se eriçaram, seus olhos fixaram-se no portão. Francisco, sentado na varanda, franziu o senho. Uma van preta, sem placa visível, rodava o quarteirão pela terceira vez. Thor, você viu também? O cão respondeu com um latido seco, seguido de mais um rosnado. A tensão era palpável. Francisco soube, naquele instante, que a paz era apenas aparente. Horas depois, a confirmação chegou. O inspetor Borges, em uma ligação de voz grave, não poupou palavras. Francisco, precisamos tirá-lo daí. 2 dos homens envolvidos com a quadrilha foram soltos por falhas no processo. Sumiram desde então. E achamos que não gostaram de como a última tentativa terminou. O plano foi rápido. Francisco seria levado para um local seguro temporariamente, acompanhado de Thor. A viagem aconteceria à noite por rotas discretas. Um carro oficial descaracterizado, um agente à paisana como motorista e só os 2 como passageiros. O céu estava escuro e silencioso quando partiram. Francisco observava a estrada através do vidro embaçado, uma expressão inquieta no rosto. Thor, deitado ao seu lado, permanecia alerta mesmo deitado. As orelhas reagiam a cada ruído, o faro apurava a cada brisa. Foi então que aconteceu. Um carro surgiu pela lateral em alta velocidade. Cortou a frente do veículo de escolta e o forçou a parar bruscamente no acostamento de uma estrada pouco iluminada. Da van preta que apareceu logo atrás, 3 homens saltaram armados. O motorista saiu com as mãos erguidas antes de ser imobilizado. Um deles gritou: "Tirem o velho do carro, agora!" Francisco congelou. O coração parecia querer escapar do peito. Ele tentou alcançar algo, qualquer coisa, mas sabia, sozinho não teria como escapar. Mas ele não estava sozinho. Thor estava lá. O primeiro homem abriu a porta traseira, esperando encontrar um idoso indefeso. Em vez disso, encontrou olhos ferozes e um rugido seco que cortou a noite. Thor avançou com precisão. Mordeu o braço do criminoso com força suficiente para fazê-lo soltar a arma. O segundo, que tentava puxar Francisco, recuou um passo tarde demais. Thor se virou como um raio e cravou os dentes na perna dele, desequilibrando-o e derrubando-o no chão. A confusão foi imediata. Gritos, movimentos descoordenados, quedas. O terceiro homem hesitou ao ver o cão em fúria e correu de volta para a van. Dentro do carro, Francisco só conseguia ver flashes da luta pela janela, seus olhos marejados de medo e orgulho. Mais uma vez, Thor se interpusera entre ele e a morte. Minutos depois, que pareceram horas, sirenes azuis e vermelhas rasgaram o silêncio da estrada. A cavalaria havia chegado. Os policiais renderam os 2 criminosos feridos no chão e revistaram a van. Um deles se aproximou de Thor, que ainda rosnava, mas já arfava pesadamente. "Meu Deus! Esse cão", disse um dos agentes. "Ele salvou a vida do senhor. De novo."
Francisco assentiu, a voz falhando. Ele não salvou só minha vida. Ele salvou minha história, meu passado. E agora salvou meu futuro também. Thor cambaleou. As patas tremiam. O esforço cobrava seu preço. Um dos policiais se ajoelhou, tentando tranquilizá-lo. Ele está exausto. Vamos chamar um veterinário. Rápido! Francisco se agachou com dificuldade ao lado de seu velho amigo, envolvendo-o com os braços finos como se o protegesse da própria dor. Fica comigo, guerreiro. Você me prometeu mais um pôr do sol. Thor apoiou a cabeça no colo dele e, mesmo fraco, ainda abanou o rabo. Era seu jeito de dizer, ainda estou aqui. Naquela noite, a estrada virou manchete. O caso da quadrilha se fechou de vez. A polícia confirmou que, sem a reação de Thor, Francisco teria sido levado e talvez nunca mais encontrado. Mas o que ficou marcado em todos que presenciaram o ocorrido não foi apenas a ação. Foi a lealdade, a coragem, a entrega total de um cão que, mesmo envelhecido, nunca deixou de cumprir sua missão. Thor se tornara mais do que um herói local. Era agora um símbolo. E enquanto as estrelas surgiam acima da estrada silenciosa, Francisco continuava ali, com Thor ao lado, sussurrando palavras que apenas os dois entendiam. Porque certos vínculos não precisam de tradução, só de tempo e de amor. Alguns heróis não usam palavras, mas dizem tudo com um olhar. O corredor do hospital municipal tinha cheiro de álcool e murmúrios. As luzes fluorescentes refletiam o cansaço dos plantonistas e a agitação contida de uma madrugada que não queria terminar. No quarto 103, Francisco, com um curativo no braço e o rosto pálido, olhava fixamente para a porta à sua frente. Do outro lado dela estava tudo o que importava. Thor. Após o ataque na estrada, os médicos haviam sido rápidos. Francisco estava bem. Apenas alguns arranhões, escoriações leves e o susto cravado no peito. Mas Thor sangrava. Tivera uma pata dilacerada pelos cacos de vidro no asfalto durante a luta. Recebera pontos, medicação e agora repousava em uma maca improvisada no setor veterinário da ala de emergências. Pode entrar, Sr. Francisco, disse a enfermeira Ana com um sorriso delicado, embora seus olhos ainda estivessem vermelhos. Oh, mas vá devagar. Ele está acordado, mas muito cansado. Francisco engoliu em seco e entrou. A cena que encontrou era silenciosa e, ainda assim, estrondosa. Thor estava deitado de lado, a pata dianteira enfaixada, soro preso à veia e respiração lenta. Seus olhos abriram-se quando o cheiro de Francisco preencheu a sala. O idoso aproximou-se devagar, mancando levemente. Sentou-se ao lado da maca e, com mãos trêmulas, pegou a pata do cão com a delicadeza de quem segura uma joia viva. As palavras, quando vieram baixas, mas carregadas de um amor que parecia maior que o próprio tempo. Você me salvou de novo, meu amigo, sussurrou, lutando contra as lágrimas. Eu devia cuidar de você, mas é sempre você quem cuida de mim. Thor soltou um gemido baixo. Seu rabo bateu suavemente no lençol. Um gesto fraco, mas cheio de vida. Os olhos dos dois se encontraram. Um olhar que dizia, foi por você, sempre será por você. A enfermeira parada na porta levou a mão à boca. Uma lágrima escorreu silenciosa por seu rosto. Ela não era a única. Um dos médicos tirou uma foto. E essa imagem, comovente e crua, o idoso segurando a pata do cão-herói, escapou das paredes do hospital e voou para o mundo. Horas depois, estava em todos os lugares. Ex-cão policial salva idoso e impede novo ataque de quadrilha. Cena no hospital emociona o país. A imagem viralizou. Em poucas horas, estava nos noticiários, nas redes sociais, nas capas de jornais. Pessoas compartilhavam com legendas como lealdade verdadeira, esse é o herói que precisamos, Thor, o cão que nunca deixou de servir. Milhares de mensagens chegaram.
Crianças desenharam cartazes com Thor vestindo capa. Escolas fizeram rodas de conversa sobre coragem. Veteranos do batalhão Kata 9 gravaram vídeos em homenagem. E então, algo inesperado aconteceu. O comandante da polícia militar local bateu à porta do hospital fardado ao lado de um fotógrafo oficial. Senhor Francisco, estamos aqui hoje para fazer algo simbólico, mas muito merecido. Ele abriu uma pequena caixa azul, dentro uma medalha dourada. No verso gravado, Thor, por bravura em serviço, pela vida, pela honra. Essa medalha é concedida apenas em situações extraordinárias. E mesmo aposentado, Thor provou ser mais do que um cão policial. Ele é um soldado eterno. Francisco segurou a medalha com mãos trêmulas. Depois, abaixou-se e a colocou cuidadosamente sobre o peito de Thor. Você ouviu isso, parceiro? Medalha de herói. E eu nem precisei escrever nenhuma carta dessa vez. Thor piscou lentamente. Respirava com dificuldade, mas estava ali, presente, ciente. Na saída do hospital, um pequeno grupo aguardava. Jornalistas curiosos, crianças com cartazes policiais e aplausos. Francisco, em sua cadeira de rodas, atravessou o corredor, com Thor ao lado, puxado suavemente por uma coleira azul. Ao passar pelas portas de vidro, o céu começava a clarear. Era o nascer do sol. E Francisco olhou para ele como quem entende, enfim, o ciclo das coisas. Está vendo isso, garoto? Você me prometeu um último pôr do sol, mas decidiu me dar um nascer, um recomeço. Thor encostou o focinho em sua mão. Era sua resposta. E assim, entre aplausos, lágrimas e sorrisos, Francisco e Thor cruzaram a calçada. 2 veteranos, 2 sobreviventes, 2 corações unidos por algo que o tempo não apaga. A luz dos estúdios de televisão refletia em centenas de olhos, atentos. O cenário elegante e acolhedor era o palco de um dos programas mais assistidos do país. E naquela noite, a atração principal não era uma celebridade ou político. Era um cão e seu velho companheiro. Francisco ajeitava a manta sobre as pernas, enquanto os produtores finalizavam os últimos ajustes no microfone preso à sua camisa. Thor, ao seu lado, sentado com dignidade canina, usava no pescoço uma coleira azul marinho com uma medalha dourada pendurada, reflexo de sua mais recente conquista. Sua pata ainda estava levemente enfaixada, mas ele parecia mais vivo do que nunca. Observava tudo com olhos curiosos e calmos. Do outro lado da cortina, a apresentadora já falava com a plateia. Ele é um símbolo de coragem, lealdade e amor. E nesta noite, o país inteiro vai conhecê-lo como ele realmente é. Não apenas um ex-cão policial, mas um verdadeiro herói nacional. Senhoras e senhores, recebam com carinho Francisco Almeida e o inigualável Thor. A cortina se abriu e o estúdio explodiu em aplausos. Francisco entrou empurrado suavemente por uma produtora, mas os olhos da plateia não saíam de Thor. Ele caminhava ao lado do tutor, com leveza e honra. Ao ver os aplausos, virou o rosto para Francisco e, num gesto quase humano, encostou o focinho em sua mão. O velho sorriu, com lágrimas discretas nos olhos. A entrevista começou com perguntas simples. A vida de Francisco, como ele conheceu, Thor, os tempos difíceis, as invasões, a ação heróica, mas foi na metade do programa que o momento mais esperado chegou. A apresentadora, com um brilho emocionado nos olhos, olhou para a câmera e disse: "Mas esta história ainda tem mais uma página. Uma página que precisa ser escrita aqui, agora, porque existem laços que a farda não esquece. Laços que sobrevivem ao tempo e às aposentadorias. Por isso, convidamos uma pessoa muito especial." As luzes do estúdio se apagaram por um segundo. Quando acenderam novamente, um homem fardado surgiu pela lateral do palco. Seu cabelo estava mais grisalho, a postura firme e o olhar marejado. Francisco arregalou os olhos.
Comandante Silveira, sussurrou. O homem se aproximou e parou diante de Thor. Ajoelhou-se com respeito, tirou o que parecia ser uma pequena caixa de madeira e a abriu diante das câmeras. Lá dentro, uma medalha em forma de estrela prateada, reluzente. Thor, disse o comandante com a voz embargada. Pelo serviço prestado à sociedade, pela bravura demonstrada mesmo após sua aposentadoria e pelo impacto positivo em vidas humanas, é com honra que te entregamos a medalha de honra máxima da corporação K9. O estúdio mergulhou num silêncio reverente. Silveira, com mãos firmes, prendeu a nova medalha na coleira de Thor. O cão, como se compreendesse a solenidade do momento, permaneceu imóvel por alguns segundos. Depois, com a cabeça erguida e a pata enfaixada, abanou o rabo suavemente. A plateia explodiu em aplausos de pé. Alguns choravam, outros batiam palmas de forma ritmada. Crianças seguravam cartazes improvisados que diziam "Obrigado, Thor" e "Heróis têm 4 patas". A câmera focou o rosto de Francisco. Ele enxugava os olhos com um lenço bordado e sorriu com uma serenidade comovente. Ele nunca precisou de medalhas, disse olhando para Thor. Mas agora o mundo sabe o que eu sempre soube, que este cão não é apenas meu amigo, ele é meu anjo da guarda, meu último soldado. A apresentadora se ajoelhou ao lado de Thor, acariciando-o com carinho. Thor, você ganhou o coração de um país inteiro, mas mais que isso, você nos lembrou que coragem não tem idade e que a verdadeira força mora na lealdade. A cena se eternizou nas redes sociais. A imagem de Thor, com as 2 medalhas, pendendo de sua coleira, sentado ao lado de Francisco em um estúdio iluminado, tornou-se símbolo de campanha sobre proteção aos idosos, valorização dos cães policiais aposentados e da importância do amor silencioso entre humanos e animais. A vida raramente volta a ser a mesma depois de um momento extraordinário, mas às vezes ela pode se tornar ainda melhor. Foi o que aconteceu com Francisco e Thor. Semanas após o programa de televisão, a repercussão nacional trouxe mais do que homenagens. O Ministério da Justiça, em parceria com o governo do estado, concedeu a Francisco um auxílio vitalício e uma nova casa, construída em uma área arborizada e segura, com acessibilidade completa, pensada nos mínimos detalhes para um idoso em cadeira de rodas e seu companheiro de 4 patas. Rampa de entrada suave, jardim interno, um quarto com grandes janelas voltadas para o sol da manhã e uma poltrona de leitura sob a varanda, onde Francisco e Thor agora passavam suas tardes, ouvindo o vento sussurrar histórias que só eles sabiam interpretar. Thor também não foi esquecido. Recebeu atendimento veterinário vitalício custeado pelo Estado, incluindo fisioterapia, alimentação especial e visitas regulares de especialistas em comportamento canino. Mas, acima de tudo, recebeu o direito de apenas existir, de descansar, de viver seus dias em paz, cercado de amor, sem pressões, sem batalhas. Mas nem Thor nem Francisco escolheram o silêncio completo. Inspirado pelas mensagens que chegavam todos os dias, cartas de crianças, e-mails de escolas, convites de professores, Francisco tomou uma decisão: contar a história. E não apenas em estúdios ou jornais. Ele começou a visitar escolas públicas da região, com apoio da Secretaria de Educação. Em cada visita, era recebido com aplausos, olhos brilhantes e perguntas curiosas. Thor, sempre ao seu lado, entrava nas salas com a medalha no pescoço e uma dignidade silenciosa que hipnotizava as crianças. Francisco falava com simplicidade e alma. Eu achava que já tinha ensinado tudo como professor de história, mas só aprendi o que é coragem de verdade quando conheci esse velhinho aqui, dizia, afagando o pescoço de Thor. Ele me ensinou
que a maior força do mundo é a lealdade, que a maior arma é o amor. Os alunos, muitas vezes, se emocionavam. Professores tiravam fotos. Crianças escreviam redações sobre o cão que virou herói ou o vovô que enfrentou o perigo com o coração. E Francisco, de volta à casa nova, guardava cada cartinha como se fossem medalhas de guerra. A história dos dois já não era apenas uma memória. Era um movimento. Campanhas de incentivo à adoção de cães idosos se espalharam por todo o país. Novos projetos foram criados para acompanhar policiais caninos aposentados e seus tutores. Thor virou personagem de livros infantis, mascote de ONGs, inspiração para curtas-metragens. Sua imagem passou a simbolizar algo maior, esperança real. Mas nada mudou tanto quanto o olhar de Francisco. Ele, que outrora vivia entre silêncios e lembranças, agora vivia entre palavras e afetos. Nunca é tarde para ser lembrado, dizia ele em uma entrevista. E nunca é tarde para descobrir que o amor pode te encontrar, mesmo com focinho, branco e patas cansadas. A nova casa, batizada carinhosamente de Refúgio Thor, passou a ser ponto de visita de jovens estudantes. Francisco mantinha um pequeno mural com fotos da trajetória, do velho batalhão policial, da primeira noite chuvosa em que adotou Thor, do ataque em casa, da homenagem na TV e do dia em que segurou aquela pata enfaixada no hospital. Na entrada do jardim, uma plaquinha de madeira entalhada dizia: "Aqui vivem dois heróis, um de carne e outro de pelo, ambos de alma imensa." E assim seguiram. Francisco, com sua voz mansa e riso tímido. Thor, com seu olhar atento e silencioso. Unidos não por sangue, mas por algo que a própria vida respeita, vínculo verdadeiro. Não eram apenas um homem e um cão. Eram lembrança viva de que heróis podem estar em qualquer lugar. Mesmo em uma cadeira de rodas, mesmo com pelos grisalhos, mesmo quando o mundo não está olhando. E ali, naquele jardim de paz, Thor fechava os olhos com mais tranquilidade, porque sabia, sua última missão havia sido cumprida e seu legado viveria para sempre. A jornada de Francisco e Thor ultrapassou as páginas da notícia, rompeu o silêncio das janelas da rua João Mendes, atravessou estúdios, escolas, lares e corações por todo o país. Mas essa história nunca foi apenas sobre um crime. Ela é sobre amor verdadeiro, sobre lealdade que não envelhece, sobre coragem que resiste ao tempo e, acima de tudo, sobre segundas chances. Francisco e Thor nos lembram que os heróis nem sempre usam capas. Às vezes eles usam coleiras gastas, carregam cicatrizes nas patas e dormem ao lado de quem amam, mesmo quando o mundo parece um lugar perigoso demais para descansar. Quantos de nós temos um Thor em nossas vidas? Alguém que está sempre ali. Alguém que enfrenta a dor em silêncio. Que cuida da gente mesmo quando prometemos que seríamos nós a cuidar dele. Pode ser um cão, um avô, uma mãe, um amigo, ou até mesmo alguém que a gente nem percebe, mas que nunca nos deixa cair. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que ama os animais, com alguém que precisa lembrar que ainda existe amor puro, mesmo num mundo conturbado. Deixe aqui nos comentários. E se fosse com você, o que você faria se estivesse no lugar do Francisco? E claro, inscreva-se no canal, porque aqui você vai continuar encontrando histórias que emocionam, que inspiram, que te fazem acreditar. A história de Thor e Francisco termina por aqui, mas o legado deles, esse vai viver para sempre em cada coração que acredita que o amor, a coragem e a lealdade ainda são as forças mais poderosas que existem. Thor e Francisco agradecem e nós também. Até a próxima história.